Boa noite, igreja. Como é que vocês estão? Todos bem? Muito feliz de estar aqui hoje, nessa noite, Tadel, trazendo essa mensagem. E antes de tudo, eu queria honrar uma pessoa muito especial que não está aqui, minha esposa, que está em casa com a minha filha. Hoje eu posso estar mais livre, porque ela tem se dedicado bastante ao nosso primeiro ministério, que é a nossa casa. Então eu queria honrar, porque eu tenho entendido, eu tenho aprendido que o respeito a gente faz na presença, a honra a gente faz na ausência. Então ela não está aqui hoje, que ela seja honrada nessa noite. E eu queria conversar com vocês hoje, trazendo essa mensagem com o tema. O tema dessa mensagem é Meu Amigo Espírito Santo, que ela vem desse livro do pastor Abe. É um livro que transformou a minha vida. De fato, esse é um livro que transformou como eu busco ao Senhor, a intenção do meu coração e o relacionamento com Ele. Então, acredito que não só todo líder, mas todo cristão precisa, de fato, ter um verdadeiro relacionamento com Deus. E através do Espírito Santo é que a gente pode fazer isso da forma correta. O Espírito Santo ele nos ensina, o Espírito Santo ele nos guia. Então essa noite eu trouxe essa mensagem. Eu vou só botar o tempo aqui porque eu falo muito. Eu trouxe essa mensagem e eu quero que vocês fiquem ligados, porque eu creio que essa noite será uma noite de muito aprendizado. Será uma noite que eu estou sendo desafiado, mas eu creio que vai ser uma noite muito poderosa. E eu queria começar a iniciar essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Você sabe quem é o Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo? Você já se perguntou, já pensou quem é o Espírito Santo? Qual a importância que o Espírito Santo tem na sua vida? Qual o grau de importância que ele tem na sua vida? E essa mensagem, ela me desafiou. Na verdade, ela tocou muito em mim. Não só quando eu li o livro, mas nesse tempo que eu tive que reler, e aprender mais e buscar mais a fundo aquilo que o livro quer falar. E talvez seja até estranho para você olhar e dizer, cara, mas nós vamos ouvir uma mensagem sobre o Espírito Santo no Tadel, que é um treinamento avançado de líderes. Mas eu tenho entendido isso, que como líder, eu preciso ser o exemplo para minhas ovelhas de busca ao Senhor. Eu preciso ser a pessoa com maior autoridade, dentro da minha célula ali, com a transparência, com a vivência do Espírito Santo. Então eu vendo o pastor Abe pregando, tanto nas mensagens no YouTube como no seu livro, ele fala que o ministério dele foi transformado por meio do Espírito Santo. O pastor Abe conta uma mensagem, ele conta uma história, na verdade um testemunho dele, que quando ele iniciou seu ministério, ele cuidava de uma igreja até razoável, naquela época já grande, entre 100 e 150 pessoas, e o seu irmão enviou ele para ir para outra igreja. Uma das reuniões dessa igreja, ele conta que deu 4 pessoas. E aí, em uma noite, ele orou ao Senhor e buscou, pediu ao Senhor o discernimento por onde era que ele estava errando. Porque ele disse, Senhor, eu tenho certeza que não é o Senhor que está errando. Eu tenho certeza que o erro está em mim. E aí ele, orando ao Senhor, não recebeu a mensagem, não recebeu a resposta logo. Mas ele foi dormir. Quando ele dormiu, ele teve um sonho. Esse sonho era ele num barco. Num barco ia num rio, claro. E esse rio era um rio bem largo. E ele disse que
esse barco ia muito rápido. Ele andava muito, muito rápido. E ele conseguia ver os cardumes de peixes embaixo. Era uma água muito limpa. E o barco muito rápido, até chegou um ponto que a água foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E o barco parou numa lama. E nessa lama, ele viu os peixes todos tentando sobreviver. E ele desceu do barco, tentou botar os peixes na blusa, tentou, de uma certa forma, salvar aqueles peixes. E aí ele acordou. Quando ele acordou, ele entendeu a mensagem. Ele entendeu que ele estava fazendo as coisas do jeito dele. Ele até fala assim, que na hora ele recebeu o sonho, quando ele acordou, ele pensou, ele teve a revelação do Espírito Santo, na verdade, que no início do seu ministério, quando a sua igreja estava crescendo, ele ensinava muito sobre o Espírito Santo. Ele ensinava muito, ele pregava muito sobre o Espírito Santo, ele pregava muito sobre o batismo, onde as pessoas, ele insistia, né, do jeito dele, muito amoroso, muito alegre. Eu queria muito ter o entusiasmo dele, faz assim. Ele é muito, muito amoroso. Então, ele fala que ele pregava muito, ele ensinava muito sobre isso. E como a igreja foi crescendo, ele passou a ensinar pouco. E aí ele entendeu que ele precisava voltar ao mesmo assunto. Tem outra mensagem dele que diz assim, o tema é assim, ó, os mesmos velhos e chatos truques. Então, eu acredito que nós não precisamos inventar a roda. A roda ela já existe. Nós precisamos fazer ela rodar. E o Espírito Santo, ele, em uma parte da mensagem, em uma parte da Bíblia, fala que sem ele, nada nós podemos fazer. Então, eu acredito que nós estamos em um novo tempo. O novo tempo já começou. Eu acredito que nessa cruzada a gente vai ter uma das maiores colheitas de almas que a gente já viu. Então, nós precisamos ter dependência no Senhor. Nós precisamos ter uma dependência no Espírito Santo. Não só como cristãos ou não só como líderes. Eu creio que isso é para todos aqueles que creem no Senhor. Buscar, de fato, essa dependência. E não existe truque. Não existe passo de mágica. Existe o que a gente já sabe. O Espírito Santo, a Bíblia, oração, jejum. Não tem segredo. Eu não vim aqui essa noite dizer, eu trouxe um segredo para revolucionar o seu ministério. Não. Isso, vocês já sabem. Todos os líderes sabem que um do pré-requisito, na verdade, para ser líder, é ser batizado no Espírito Santo. Então, eu tenho certeza que todos vocês sabem quem é o Espírito Santo. Porque essa igreja é uma igreja que busca o aprendizado pelo Senhor, busca com intensidade conhecer mais dele. E eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele não é nada mais ou nada menos do que o próprio Deus. Ele, em João 14, 16, 17, diz assim, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador. E vírgula, né? Essa palavra outro, no significado do contexto da mensagem aqui, ela significa, é como se fosse uma fruta. E aí ele fala o outro. Deixa eu tentar te explicar. Quando ele como Jesus fosse uma fruta e o Espírito Santo fosse uma outra fruta. Só que não é como se fosse uma maçã e uma melancia. É como se fosse uma maçã, ele enviando outra maçã do mesmo jeito. Então o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Ele é Jesus em espírito. E aí continua, né? Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. E essa tradução no grego, no original, do Consolador, ela é o Paracletos. Paracletos, ela tem um significado.
ela tem um significado na sua raiz, é aquele que é chamado para estar ao lado. Eu sou pai, mas minha filha é muito nova. Mas eu acredito que você, pai, que tem crianças que já estudam, você talvez no primeiro dia da escola do seu filho, você teve que pegar na mão dele e levar até a sala, correto? Então, quando você tem uma criança, você está aqui sempre guiando ela. O Espírito Santo, ele tem essa mesma raiz na sua originalidade no grego. Aquele que está ao lado, aquele que ajuda, o ajudador, o intercessor, né, o nosso advogado. Então, essa raiz do Consolador, ela tem realmente, de fato, essa questão de nos guiar aqui, ó, pertinho, do lado. E, por muitas vezes, as pessoas, os pregadores, nos apresentam o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. E, por um lado, não está errado. Mas, por muitas vezes, como a gente enxerga ele a terceira pessoa da Trindade, nós passamos a ver ele como um step. Ou como uma segunda opção. Na verdade, é que ele é o próprio Deus. Veja essa declaração em João 16:7. Diz assim: mas eu lhe digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Preste atenção que Jesus nunca mentiu. Jesus, ele nunca pecou. Mas no início da frase, no início do versículo, ele fala: mas eu lhes digo a verdade. Por que Jesus teve a necessidade de dizer, eu lhes digo a verdade? Porque imagina que você é um discípulo de Jesus, naquela época, você conheceu o Messias. E aí o cara chega para ti e diz assim, é melhor que eu vá para que o outro venha. Se eu não for, ele não vai vir. Como é que, se coloca no lugar deles, como é que ele ficaria naquela época? Cara, o Messias está aqui. O Messias veio nos salvar o nosso povo, porque eles imaginavam o Messias como um guerrilheiro, alguém que vinha para a guerra. Mas imagina que a confusão mental que deu neles. E aí Jesus tem a necessidade de dizer, mas eu lhe digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Em outras palavras, Jesus, ele diz que o plano era justamente a vinda do Espírito Santo. Era para que esse evento se concretizasse, era necessário que Jesus saísse de cena. Isso é muito diferente da ideia que o Espírito Santo ele viria apenas porque Cristo não poderia estar. O plano de Deus já estava traçado. Jesus veio, para dar a vida por nós, e logo quando ele ressuscitasse, passasse o tempo para que tivesse provas necessárias, que ele ressuscitou, ele subisse aos céus, e logo depois ele enviaria o Espírito Santo para estar no meio de nós e para estar dentro de nós. Porque Jesus, por mais que ele fosse 100% homem e 100% Deus, a Bíblia fala que ele se despiu de todo poder. Ele realmente se esvaziou. Então, no seu corpo humano, ele era limitado. Imagina todos nós ter que enfrentar uma fila gigantesca para, às vezes, pedir um conselho para ele. Imagina Pedro chegar e dizer, não, só eu vou ficar perto dele. Esses outros aí não conhecem ele não, ele não conhece esses outros aí não. Então Jesus não tinha como atender a todos nós. Precisava de alguém do jeito dele, de outra forma. Nós, sim, acreditamos que na Trindade, 3 em 1 e 1 em 3. Mas nós precisamos entender que Jesus nos ensina que o Pai está no trono. O Pai está no trono.
E a Bíblia fala que hoje Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. E o Espírito Santo está no meio de nós e dentro de nós. Então, logo a partir da sua ida, iniciaria o ministério do Espírito Santo. Esse ministério, ele ia elevar o padrão, porque Jesus, ele era limitado pelo espaço, ele era limitado pelo seu corpo humano. O Espírito Santo não tem limite, ele está em todos aqueles que o aceitam. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 3,8, fala, ele chama a nova aliança do ministério do Espírito, porque por conta justamente disso, por conta da liberdade que ele teria para acessar os corações, sem precisar estar fisicamente lá. João 16, 12 ao 13 diz assim: tenho ainda muito mais para lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Existem mistérios, que a nossa carnalidade, segredos de Deus, planos de Deus, que a nossa carnalidade limita a gente de entender. E a gente vê aqui no texto que ele veio e ele vem para nos dizer, para nos guiar em toda a verdade e para nos dizer coisas que a gente não suporta, coisas que a nossa humanidade não suporta. Então, abrindo aqui um parêntese, que na verdade eu já falei isso, mas é algo que realmente eu quero frisar para vocês, é a gente ter essa dependência em Deus, de que entender que Ele é o Consolador, que Ele é o nosso ajudador, que Ele veio para nos guiar, que Ele veio para nos ajudar, Ele não veio para nos condenar. O nosso ministério, eu tenho certeza que ele muda de patamar quando a gente entende que Ele é o dono do ministério, em que nós estamos aqui apenas para ser usados por Ele. E isso é um privilégio, porque Deus, ele poderia fazer tudo no estalar dos dedos, mas Ele permite que nós nos permitimos ser usados por Ele. A gente tem esse prazer, porque para mim é um prazer eu ser um líder de célula hoje. É um prazer eu servir a igreja. Então, eu quero frisar isso na cabeça de vocês. E o Espírito Santo, ele, por mais que ele seja um espírito, ele é uma pessoa que a gente tem um livre acesso e que ele deseja ter um relacionamento com a gente. O Espírito Santo, ele tem sentimentos, pensamentos, desejos. Veja que em Atos 3:2, fala sobre a vontade dele. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 16, 6 ao 7. Paulo e os seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos. Então, não era a vontade dele naquele momento que eles fossem para tal lugar. Então, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Emoção, sentimento, Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Isso aqui é muito interessante, porque teve uma vez que eu tive a oportunidade de ser uma boa testemunha de Jesus para um grupo de pessoas. E, na verdade, eu fui uma má testemunha de Jesus. Naquele momento, eu estava numa roda de pessoas e eu contei uma piada, não lembro direito, algo que, na mesma hora que eu dei as costas, eu senti o Espírito Santo entristecido dentro de mim.
eu entendi ele falando assim para mim, ó, você perdeu uma ótima oportunidade de ser uma boa testemunha minha. E isso me trouxe uma tristeza que na mesma hora eu fui diretamente pedir perdão ao Senhor. Não uma tristeza para me envergonhar, uma tristeza para me matar, mas para trazer uma mudança em mim, para que eu pudesse entender que Ele se entristeceu comigo naquele momento, em que eu não deveria fazer aquele tipo de coisa. Eu deveria ser uma boa testemunha. E naquele momento eu fui uma péssima testemunha. Desejo e anseio. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Essa, eu acho que aqui está em outra versão, mas essa palavra anseia, eu estava buscando entender mais, ela fala sobre algo muito mais profundo do que uma simples vontade. É tipo assim, sabe aquela pessoa que você conhece, aquele amigo, que é um grude, que não sai do seu pé? Tipo assim, que quer, acorda de manhã, manda mensagem, ei, tá onde? Eu vou para onde tu tá? Quer passar o dia contigo? Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de amigo, mas eu já. Principalmente quando eu farriava. Era cheio de amigo assim. E aí, esse é o tipo de anseia do Espírito Santo. É aquela pessoa que quer estar perto de você. Só que ao contrário dos amigos que eu tinha, né, o Espírito Santo, ele quer estar perto de mim porque ele me ama. Ele quer estar perto de mim, eu não sei nem porquê. Na verdade, porque eu não tenho nada a oferecer para ele. E a partir desse texto, a gente consegue compreender que o Espírito Santo ele não é apenas um espírito, mas ele é uma pessoa que a gente pode se relacionar com ele. É tanto que essa palavra, quando fala ciúmes, isso não quer trazer a ideia do nosso ciúmes. Ela quer trazer a ideia de um santo ciúmes. É exatamente aquela pessoa que quer estar pertinho de você, que quer cuidar de você e não quer que você se perca. Ele quer te guiar, ele quer cuidar de você. Então, é um santo ciúme. Não é um ciúme igual ao nosso. É um ciúme segundo Deus. Um ciúme de cuidado, de amor. E a verdade é que Deus, ele quer ter um relacionamento íntimo, verdadeiro com a gente. A minha vida, eu sou uma pessoa muito, muito, muito intensa. Tipo assim, quando eu me converti, eu me joguei de cabeça. Como se eu estivesse aqui, ó, eu me joguei. E aí eu acordava de madrugada. Tipo assim, eu li a Bíblia em pouco tempo, o Novo Testamento várias vezes. Então eu sou muito, muito, muito intenso mesmo. E aí eu não entendia, não tinha entendimento, porque eu lia, não tinha entendimento. E aí eu buscava, orava e não tinha entendimento. E teve uma vez que eu tive uma experiência muito, muito forte com o Espírito Santo, e essa experiência ela tem me guiado até hoje. Ela é um marco na minha vida que, de fato, é um norte que eu tenho. Onde eu estava em casa, era umas 5 horas da manhã, acordava muito cedo, eu lia bastante, orava bastante. E nesse dia eu lembro que eu estava sentado na mesa da sala, e eu estava sozinho. A Sara estava no quarto, eu estava só lá na sala, quando eu senti uma pessoa tocando nos meus ombros. E na hora, eu confesso que eu fiquei assustado. Porque, cara, eu estava sozinho, e senti uma pessoa tocando em mim. E aí só que eu continuei, eu estava orando, continuei com o olho fechado, e continuei orando, só que naquele momento é como se tudo que estivesse no exterior tivesse silenciado. Silenciou, e eu não ouvi mais nada, nem a minha própria voz. E aí eu só ouvi uma voz muito suave, muito amorosa, dizendo: filho, continua, você está no caminho certo. Essa experiência com Deus, com o Espírito Santo, é um norte
que eu tenho até hoje. É algo que, tipo assim, sempre que eu penso, talvez, em desistir, ou nos momentos difíceis que eu passei na minha caminhada, eu sempre lembro desse dia, sempre lembro do que aconteceu nesse dia, em que o próprio Deus tocou em mim, em que eu senti. Foi uma experiência assim que eu não esqueço. Sempre que eu estou passando por algum problema, eu lembro disso. E eu falo isso, gente, porque eu quero que vocês, quem ainda não experimentou, possa experimentar disso. Possa experimentar do que é o toque do Senhor. Eu tenho certeza que na busca, quanto mais a gente dedica tempo, quanto mais a gente busca a Bíblia fala, né? Quanto mais a gente se aproxima dele, ele se aproxima da gente. Então eu quero realmente desafiar a buscar intensamente, cada vez mais ao Senhor. Porque ele tem mais para mim, ele tem mais para você, ele quer transformar o seu ministério. Eu tenho certeza que a gente, por ser humano, muitas vezes a gente entrega ao Senhor, a gente até diz, não, entreguei ao Senhor. Eu já entreguei, ele é que é o dono. Mas a verdade é que a gente sempre tá tomando de volta. E eu falo isso para vocês, para que vocês tenham esse anseio de se relacionar. Porque logo eu me converti, aí teve a conferência do Espírito Santo, pouco tempo depois. E quem ainda não participou, eu encorajo você a vir. É um evento assim que tenho certeza que você não sairá a mesma pessoa daqui. Mas eu lembro que o pastor Santos pregou algo sobre a gente ter o nosso secreto. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, aí tinha um quartinho lá na minha casa, que hoje é até o quarto da Sara. Ontem eu estava lá orando lá, que a Sara estava dormindo, eu fui lá orar, e eu fiquei muito emocionado, porque eu lembrei quantas vezes eu orei por ela naquele quarto, e hoje é o quarto dela. E aí o pastor Santos pregou sobre o nosso secreto. E a partir daquele dia, o meu relacionamento com Deus, ele teve um start diferente. Porque eu, novo convertido, não entendia como deveria ser a intensidade, como deveria eu me organizar, o meu pensamento. E ele pregou, cara, foi assim um start na minha vida. E eu valorizo isso até hoje. Uma vez eu estava assistindo uma mensagem do Brunão, em que ele falou assim, cara, o Espírito Santo uma vez ele me pegou. Eu estava com a minha agenda cheia de compromissos. E aí ele falou para mim assim, Brunão, você sempre tem desmarcado compromisso comigo para atender outros compromissos. Mas eu queria te perguntar, por que você não cancela toda a sua agenda e tira um dia só para mim? Porque sempre você tem que cancelar comigo e não com os outros. Brunão, um cantor, um cara que viaja o Brasil inteiro, um cara que tem o seu ministério de sucesso. E aí ele fala que, nesse momento, ele cancelou toda a sua agenda. E naquele momento, saiu uma das músicas mais conhecidas dele. E aí é uma reflexão que eu quero trazer para nós. Porque a gente, no nosso dia a dia, a gente cancela o nosso encontro com Deus. Eu já fiz isso. Sou sincero a dizer isso a vocês. Que por vezes eu troquei o meu tempo com Deus, por exemplo, para ir para a academia. Troquei o meu tempo com Deus para ir resolver alguma coisa do trabalho. E dizia assim, não, mais tarde eu volto. Quando era de noite, chegava cansado. Nem lembrava de fazer. Esses dias quando a Sasha teve neném, eu me dediquei bastante
ajudar ela a cuidar, né? À noite, nas madrugadas. E eu passei mais ou menos uma semana sem ir para o meu lugar secreto. E aí eu estava na célula. Foi uma mensagem, eu não lembro, não sei se foi da pastora Rose, que me trouxe uma reflexão muito grande. Eu estava fazendo da minha família um ídolo. Eu estava fazendo da minha esposa e da minha filha um ídolo. Porque eu estava trocando o meu lugar secreto por elas. Em vez de eu ajustar a minha agenda para ter um encontro com ele, né, ajustar a minha agenda com a Sasha, combinar com ela, não, eu simplesmente deixei de lado. E isso foi muito forte. Eu estava fazendo o que é de mais belo na criação, que é a família. Eu estava formando um ídolo. Eu troquei o principal, o relacionamento com Deus, que é de lá onde eu vou tirar os maiores ensinamentos para minha filha, que é de lá onde eu vou aprender como ser esse amigo que vou guiar ela. É lá que eu vou aprender a como lidar com a minha esposa melhor. Porque o pastor Eibe até brinca que o Espírito Santo, ele é tão fenomenal que ele entende até as mulheres. Cara, é incrível. De vez em quando a minha quer que eu adivinhe o que é que ela quer comer. Então, assim, é de lá desse relacionamento que a gente pode tirar esses ensinamentos. E aí, gente, a gente entendendo que o Espírito Santo, ele não é simplesmente um espírito, mas uma pessoa que a gente se relaciona com ele. O meu tempo já está quase acabando, mas eu queria falar um pouco para vocês sobre o batismo no Espírito Santo. O genuíno batismo no Espírito Santo. Eu queria trazer uma ilustração bem rápida do que é o batismo no Espírito Santo. O livro, claro que você pode se aprofundar bem mais no que o pastor Eibe fala. E eu indico a vocês que vocês busquem entender mais sobre o batismo no Espírito Santo, porque o batismo no Espírito Santo ele não é um arrepio. O batismo no Espírito Santo ele não é o cair. O batismo no Espírito Santo ele não é um sentimento. O batismo no Espírito Santo ele é uma capacitação sobrenatural para que a gente possa levar o nome de Jesus mais adiante. Então, é tipo assim, ó, a gente tem esse copo, o copo é a gente. A partir do momento que a gente recebe Jesus como nosso Senhor, o copo é cheio, certo? O Espírito Santo já está dentro de nós. A Bíblia fala que não tem nenhum que diga Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. Mas imagine que aqui tem um recipiente cheio de água. E eu venho com o mesmo copo cheio e coloco dentro do recipiente cheio. Isso é o batismo no Espírito Santo. É uma imersão nele. Você foi mergulhado. O batismo nas águas, você é imerso ali na água. Você entra na água. Então, o batismo no Espírito Santo é a mesma coisa. Você entrou, estava cheio dentro, mas nesse momento você ficou cheio dentro e fora. É algo que nos preenche de uma forma que não tem espaço para mais nada. Quando você é batizado no Espírito Santo, você entende o que, na verdade, a gente não entende porque a gente não passa. Mas a gente consegue discernir ou compreender como e por que tem homens e mulheres que morrem por Jesus. E realmente, de fato, o Espírito Santo, quando ele nos batiza, em Atos 1, fala assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, do qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia
e Samaria e até os confins da terra. Essa palavra poder, poucos anos depois, ou alguns anos depois, ela foi ligada ao nome dinamite. Então, o batismo no Espírito Santo é como se fosse uma explosão, uma ativação sobrenatural, que nos dá coragem, nos dá força, né? Nos dá perseverança. E eu também queria que a gente olhasse para outra palavra, que é a testemunha. Pesquisando mais sobre essas palavras, sobre a raiz delas, a palavra testemunha, ela tem um significado da palavra mártires. A palavra mártires, com pouco tempo depois, ela é a palavra mártires. Né? A mártires, então hoje nós temos alguns homens que a gente entende como mártires. Os apóstolos, eles foram pessoas martirizadas. Né? Eles foram pessoas que morreram por aquilo que ele acreditava. Eles foram pessoas que morreram por aquilo que eles viram e ouviram. Eles não abriram mão, porque eles receberam poder capacitador para o seu ministério. A gente vê que o ministério dos apóstolos tinha sucesso. Por quê? Os caras foram todos batizados no Espírito Santo, cheios de ousadia. Várias vezes a gente vê na Bíblia milagres, né? Em um momento, os apóstolos apanharam por falar o nome de Jesus, e eles saem rindo, alegre, porque apanharam, por sofrer no nome de Jesus. E aí, cara, será que a nossa igreja no Brasil, os líderes, os pastores, tantas igrejas que a gente tem, será que a gente vivesse essa perseguição? Tinha o mesmo tanto? Será que a gente tinha esse poder para bater o pé no chão e dizer, eu não nego Jesus, eu dou a minha vida, eu vou morrer por Jesus? E será que tinha? Será que a gente tinha tantas igrejas como tem hoje? Será que o tamanho da igreja brasileira era dessa forma? Porque hoje a gente tem milhões de evangélicos. Mas e aí? A fibra moral da nossa cidade? O que é que a gente tem feito? Nós, como líderes. Rapidamente, vamos fazer um cálculo. Somos uma igreja de 1.000 pessoas, certo? Se a cada ano, um de nós focasse em ganhar uma pessoa para Jesus, em um ano, no outro ano a gente tinha 2.000. Um ano, a gente dobraria de meta, certo? 2.000. Em outro ano, se a gente continuasse com a mesma pegada, tinha 4.000. Então, em 2 anos, a gente tinha 4.000 membros. Em 3 anos, a gente tinha 8.000 membros. Em 4 anos, a gente tinha 16.000 membros. Em 5 anos, a gente tinha 32.000 membros. Em 6 anos, a gente tinha 64.000 membros. Em 7 anos, a gente ganharia toda a Itapoca para Jesus. 124.000 membros. Se a gente focasse em ganhar uma pessoa. Cadê? E aí? Será que daqui a 7 anos, aquilo que a gente declara, que a Itapoca é de Jesus, vai ser de Jesus? Amém? Quem aí está disposto? Amém? Deus, Ele conta em cada um de vocês. Vocês não estão aqui à toa, apenas para estar sentado. Mas se você está aqui hoje, é porque Deus, Ele está te capacitando. Ele está te dando direção. Ele está te dando ensinamento. Ele está queimando o seu coração para que você busque Ele e Ele te dê estratégias para ganhar vidas. E aí, voltando para essa fase do mártir, para essa frase do foram martirizados, a gente tem hoje igrejas que ainda são perseguidas, como por exemplo na Nigéria. Hoje a gente vê que mais de 5.000 cristãos, se eu não me engano, já foram mortos por não negar o nome de Jesus. Há 2.000 anos depois, a gente ainda vê isso acontecendo. E, junto com o batismo, a gente recebe os dons espirituais.
1 Coríntios fala assim: há tipos de dons, mas o mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Visando o bem comum. Aquilo que o Senhor te deu, nunca vai ser só para você. Um exemplo, sua finança. O que o Senhor deu para você, na sua finança, nunca vai ser para você reter. Cara, eu já passei por diversas situações de colher. Grandes colheitas por semear uma pequena semente. E eu tenho entendido que tudo que o Senhor me dá, seja sabedoria, seja entendimento, seja discernimento, seja recursos, nunca é para eu reter. Nunca é para ficar só em mim. E aí, a um é dada pelo Espírito palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dom de curar pelo mesmo Espírito, a outros poderes para realizar milagres, a outros profecia, a outros discernimento de Espírito, a outros variedade de línguas e a outro ainda interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito e único Espírito. E elas distribuem a cada um como quer. A gente tem 3 tipos, né? A gente pode separar como 3 tipos: dom de poder, fé, operação de milagres, dom de cura. 2, dom de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de Espírito. E 3, dons vocais, variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Deixa eu ver como é que está o meu tempo aqui. 7 minutos. Eu queria falar rapidamente sobre o dons de línguas, porque é o que a gente vê mais. É o que a gente mais costuma presenciar. O dom de língua, ele é a manifestação sobrenatural do Espírito Santo. É uma expressão vocal inspirada pelo Espírito, mediante a qual o crente fala numa língua que nunca aprendeu. As línguas podem ser humanas, de acordo com Atos 2, 6, ou desconhecidas na terra, de acordo com 1 Coríntios 13, 1. E falar em línguas, ela pode sim ser um sinal externo do batismo no Espírito Santo, mediante o qual o Espírito de Deus e o Espírito do crente se unem em um só. E Romanos 8 fala que o Espírito do Senhor, aqueles que são guiados por Deus, guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Ou Romanos 8 também fala que o Espírito do Senhor intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, falar em línguas, ele é um dom que o Senhor dá. Existem 2 propósitos. Edificar a igreja, quando há interpretação de línguas. E o 2, a edificação, para a gente mesmo. Eu tenho aprendido bastante com esses homens de Deus, Pastor Eibe, Luciano Subirá, que eu gosto de assistir bastante, que a gente deve orar em línguas. Porque quando a gente ora em línguas, é aquele negócio, o Espírito está intercedendo por mim. Quando eu oro em Espírito, quando eu oro em línguas, o Senhor ele está me capacitando. Quando eu oro em línguas, o Senhor ele está me dando ousadia, me dando entendimento. Não que eu esteja aqui e comece a orar em línguas, mas que no meu secreto eu possa ter essa sensibilidade de orar ao Senhor, não apenas pedindo ou agradecendo, mas também em línguas, porque isso ele aproxima o nosso espírito com o Espírito de Deus. É como se os dois ali se unissem mesmo de verdade, e o Espírito de Deus estivesse ali intercedendo por mim naquele momento. Oração de línguas não é sua. Oração em línguas é literalmente uma oração do Espírito Santo. E aí, como eu tenho pouco tempo, e que tem muita coisa, eu queria passar para o fruto do Espírito. Junto com os dons, certo? Quando você é batizado, junto com os dons, vem o fruto do Espírito. É interessante a gente se atentar que o fruto do Espírito, ele é no singular. Ele não é no plural. Ele não é frutos, ele é fruto. Então a gente pode imaginar o fruto do Espírito como uma tangerina que tem 9 gomos.
Não existe uma fruta crescer um gomo maior que o outro. Ou pode até existir, mas está defeituosa. O fruto do Espírito, ele deve crescer os 9 de uma maneira só. Diferente dos dons, que são vários, e a palavra fala que Deus ele dá de acordo, né, com a vontade dele para cada um, o fruto ele vem junto com o batismo. Só que a gente precisa estar desenvolvendo esse fruto. Nós entramos aqui num ponto bastante importante. Gálatas 5, 22 e 26 diz: Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Nós precisamos entender que os dons, eles são maravilhosos. Imagina que você tem uma pessoa de cadeira de rodas aqui, ou uma pessoa muda e você vai lá e você ora pelaquela pessoa, e aquela pessoa se levanta da cadeira, ou aquela pessoa começa a falar, uau, que maravilhoso. Mas isso tem proveito para o próximo. Só que o fruto do Espírito, ele é desenvolvido em mim, o meu caráter. E nós, como líderes, nós somos exemplo. Daniel pregou uma vez uma mensagem, você é crente, você é mesmo crente? Você é mesmo cristão? E essa mensagem, ela deve refletir principalmente nos corações dos líderes. Porque a pessoa que olha para mim na foto da minha célula, que eu tiro lá a foto, ela olha, se eu tiver um problema, esse cara crente, esse cara aí, levando a palavra de Deus, um cara que me enganou, um cara que me esculhambou, um cara que bateu no meu carro e foi-se embora. A igreja, ela não é vista pelo nome. A igreja, ela é vista por quem está dentro dela. A igreja é vista por quem está sentado aí. E aí, o que é que a gente tem sido para a nossa sociedade? Qual é o... Quero que você reflita e leve essa reflexão para casa. Qual é o nosso papel? Qual tem sido o nosso papel dentro da sociedade? De vez em quando, estou aqui, eu vou precisar parar, às vezes, no banco e tal. Eu encosto o carro, ligo o pisca-alerta e, às vezes, eu acabo esperando um rapaz que vai comigo e fico dentro do carro. E aí, bem atrás do meu carro, tem um adesivo assim, ó. Paz Church. Imagina aí o guardinha chegar atrás do meu carro e ter que buzinar para eu sair. Qual é o exemplo de cristão que eu estou sendo? Ele está olhando, ele não vai olhar para a igreja pelo nome da igreja. Ele vai dizer assim, ó, esse aí é lá da igreja da Parede Preta. Nós precisamos realmente, como líderes, ter esse olhar, ter essa sensibilidade. Porque, cara, falhar, todo mundo vai falhar. É inevitável que a gente não peque. Mas que a gente não seja um pedra de tropeço para ninguém. Nós não podemos machucar ninguém, porque nós entristecemos o Espírito Santo quando a gente peca, mas também entristecemos o Espírito Santo quando nós fazemos o outro pecar. Então é algo que a gente precisa ter muito cuidado nisso. E eu deixei uma frase aqui, eu quero deixar essa frase para vocês, que diz assim: o crente de verdade não vai ser julgado pelos dons que usou, mas pelo fruto que desenvolveu. Nós não vamos ser lembrados por alguém que eu orei e foi curada. Eu vou ser lembrado pelo meu amor pelo próximo. Por aquela pessoa que eu ajudei, que até hoje ela lembra de mim. Por aquela pessoa que eu cuidei dela, que eu disponibilizei o meu tempo dela, e ela é grata por mim até hoje. Ela pode até não estar mais na igreja. Um exemplo. Né, que eu não lembro que isso tenha acontecido comigo. Mas eu sei que aquela pessoa vai ter
um senso de gratidão comigo. Por quê? Porque o meu fruto foi amor na vida daquela pessoa. Ela não vai ser lembrada de eu ter orado por ela e ela ter se curado por uma dor de garganta. Ela vai lembrar dos momentos que eu peguei o meu telefone e liguei para ela para perguntar como é que ela está. A gente, como líder, precisamos ter essa sensibilidade. Não buscar apenas o dom, mas buscar também o desenvolvimento do Espírito, do fruto do Espírito dentro de nós. E assim como o Senhor usa os dons para a gente abençoar as pessoas, Ele também usa o fruto. Amabilidade, né? Paciência, enfim. E o bom líder precisa ser dependente do Senhor e deixar que Ele nos molde a partir da sua vontade. Assim, como lá no novo nascimento, precisamos deixar tudo para trás e deixar que o Espírito Santo nos faça uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo dentro de nós. E o meu tempo está finalizando, na verdade já finalizou, mas eu quero deixar um entendimento para vocês. O fruto, ele só cresce se ele estiver enraizado em algo. Ele precisa estar enraizado ou ligado a uma árvore. Jesus, em um momento, ele fala: eu sou a figueira e vocês são os ramos. Aquele que der frutos, o meu Pai vai podar e ele vai dar ainda mais frutos. Mas aquele que não der fruto será cortado e lançado fora. Nós precisamos nos fazer uma autoanálise mesmo. Qual é o fruto que eu tenho dado? Fruto de arrependimento? Estou precisando me arrepender? Que o meu arrependimento seja... que a repercussão do meu arrependimento seja maior que a repercussão do meu pecado. Eu preciso mostrar fruto de arrependimento. Estou plantando, ajudando a pessoa, ajudando alguém, sendo generoso. Então, eu acredito que o Senhor, nesse novo tempo, Ele nos chama para uma responsabilidade maior. É como o pastor falou domingo, aqui no culto de manhã, e ele mexeu comigo. Temos que parar de brincar de ser crente. Temos que parar de brincar de ser cristão. E ser de verdade aquilo que o Senhor nos chamou para si. E, para finalizar, eu quero realmente encorajar vocês. Nessa noite, chegue em casa, vá ler a sua Bíblia, ore ao Senhor, peça discernimento, entendimento, e que a gente possa ser igual o salmista que diz: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Que a nossa geração, o nosso ativismo, não nos tire do lugar de pertencimento no Senhor. Que a gente possa realmente permanecer nesse lugar. E permanecer, ela é uma escolha. Nós precisamos escolher o Senhor todos os dias da nossa vida. Ele não vai chegar e vai invadir, até porque ele é educado. Mas ele está à porta e bate. Se eu abrir, ele vai entrar, vai cear comigo e eu vou cear com ele. Amém? Então, vamos ficar de pé. Amém. Glória a Deus. Que nós não sejamos pessoas que apenas acreditam em Cristo, mas que nós possamos ser verdadeiras testemunhas. Se precisar morrer por Ele, que Ele nos capacite e a gente entregue a nossa vida. Creio que essa noite Ele está nos chamando para um relacionamento mais intenso, de uma entrega mais profunda e nos preparando e nos capacitando para esse novo tempo, para essa colheita de almas que vai vir e nos capacitando para cuidar bem delas. Você pode colocar a mão no seu coração? Queria orar.